Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de comentar algumas notícias que saíram na mídia em relação a essa questão da laicidade e da religião, né? Então, aqui no canal a gente já tem debatido em vários vídeos esse assunto sobre a laicidade do Estado, né? E muitas vezes a gente fica só na discussão acadêmica e na prática a gente não enxerga isso muito na sociedade. Mas aqui no Brasil parece que é o contrário, né? A gente enxerga isso praticamente com uma certa sequência, né? Com uma certa frequência na sociedade, esse assunto, essa questão da laicidade que a gente debate tanto aqui no canal. Então, para não ficar somente na discussão teórica e no que dizem os autores, os livros, né, os sociólogos, os antropólogos ou mesmo os cientistas da religião, eu gostaria de mostrar para vocês o que de fato acontece, né, na sociedade, para a gente fazer essa relação com o que a gente tem debatido aqui. Então eu vou ler aqui na minha tela a notícia que saiu e a gente vai fazendo esse comentário com aquilo que a gente tem discutido aqui já no canal. Então a primeira notícia que eu trago aqui diz que a justiça derruba a lei que obriga ensino bíblico nas escolas de Barretos, né? Barreto, uma cidade então do interior de São Paulo. Agora é interessante ver o argumento que foi utilizado tanto para construir a lei quanto também para derrubar a lei, né? Então eu vou ler um pedaço aqui dessa notícia para que a gente possa, uma parte dessa notícia para a gente entender. Diz que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo derrubou a lei que obriga o ensino bíblico nas escolas municipais de Barretos, né? Então, claro, a lei era de autoria de um vereador, então ela foi realizada, ela foi aprovada, né, pela prefeitura, e diz o seguinte, qual é o argumento que eles utilizavam, né? A lei pretendia instituir o ensino bíblico como componente curricular obrigatório no ensino fundamental. Então aqui já aparece uma coisa interessante, né? A obrigação, né, do ensino bíblico como componente curricular, né? Então teria que fazer parte, né, das disciplinas, né, dos assuntos que os alunos teriam que estudar. Então era algo obrigatório. Então diz que apesar da lei ter sido aprovada, ela nunca entrou em vigor. E essa lei foi aprovada em 2019 e a argumentação é o seguinte: com a pandemia e a necessidade de aulas online, houve uma priorização curricular na rede municipal de ensino, né? Ora, esse argumento ele é muito fraco, né? Quer dizer, devido à pandemia, então os alunos tinham que fazer aulas online e aí você teve que priorizar alguns assuntos, algumas disciplinas. Uma dessas disciplinas que foi então priorizada foi o ensino bíblico como componente curricular. Quer dizer, o argumento não se sustenta, né? Quer dizer, já existem tantas disciplinas no próprio currículo do ensino fundamental, por que eu tenho que priorizar o ensino bíblico? E também a gente tem que entender o seguinte: já existe como disciplina obrigatória o ensino religioso. Ora, se o ensino religioso já é obrigatório, no ensino religioso, de alguma forma, você pode também estudar o texto sagrado dos cristãos, que é a Bíblia. Evidentemente que o ensino religioso também não é para isso, né? O ensino religioso não se limita ou não tem como objetivo estudar a Bíblia.
Mas, em um determinado momento do ensino religioso, quando se estiver falando sobre as grandes religiões, evidentemente que você vai ter que falar do cristianismo, do protestantismo, do catolicismo e o livro que é sagrado para esses grupos, a Bíblia. E aí você pode então falar um pouco sobre a Bíblia, dizer do que ela trata, como ela é dividida, quais são as suas histórias, enfim. Então, aí você pode apresentar a Bíblia. Agora, como eu falei, evidentemente que o ensino religioso, ele não pode dar essa ênfase, né, o ano inteiro, ou pegar a Bíblia como um livro didático para ser ensinado durante a disciplina de ensino religioso na escola. E muito menos com essa lei, né, que obrigava o ensino bíblico para os alunos de ensino fundamental. Então, o que aconteceu? A decisão, diz aqui, a decisão do TJ atendeu um pedido da subseção de Barretos da Ordem dos Advogados do Brasil, que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando violar a laicidade estatal. Então veja só, a Ordem dos Advogados do Brasil usa o argumento que a gente tem debatido aqui há muito tempo, da questão da laicidade, né, a separação entre religião e Estado, entre igreja e Estado, que já existe desde 1891. Então, essa separação, em nome dessa separação, né, claro que a laicidade não se restringe somente a isso, né? A laicidade também diz respeito à proibição do Estado de privilegiar ou promover um grupo religioso. E era isso que estava acontecendo aqui, né? A promoção de um grupo religioso. Então, a OAB entra com ação direta de inconstitucionalidade, alegando violar a laicidade estatal, bem como os princípios da impessoalidade, legalidade, igualdade, finalidade e interesse público. Olha só que interessante. Então, quando você pensa na laicidade, você tem que pensar em todas essas questões, né? Da igualdade, quer dizer, eu não estou tratando de forma igual todos os grupos religiosos, uma vez que eu privilegio um grupo apenas, né? Eu não estou levando em consideração o interesse público, né? Embora a gente possa pensar, bom, a maioria é cristã, então tem um interesse público aí. Na verdade, não se trata de interesse público, porque você, novamente, está restringindo a um grupo específico, ao grupo cristão. Veja, quando a gente discute sobre isso, quando a gente dá a nossa opinião, faz um comentário sobre essa questão, pode ser que as pessoas imaginem ou pensem que a gente é contra a religião. E tem gente que logo diz assim, melhor as crianças estudarem a Bíblia do que ficarem estudando outra coisa. Se fosse para estudar sobre tal assunto, ali o pessoal não... é outro assunto, né? As pessoas não estariam questionando. Veja, não é que a gente é contra a Bíblia, não é que a gente é contra o ensino da Bíblia. Eu quero deixar muito claro que eu sou cristão, né? Faço parte também de grupos religiosos, né? Desde criança até hoje. Eu também leio a minha Bíblia, também tenho Bíblia em casa, aqui na minha biblioteca, enfim, né? Não é, quando a gente fala isso, não é que a gente é contra a religião ou contra a Bíblia. O que a gente tem que pensar aqui é que aquilo que é bom para mim, muitas vezes não é bom para o outro, né? E também a gente tem que pensar, como foi dito aqui, a questão da igualdade de tratamento. Se eu vou criar uma lei dizendo que é importante que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, ao ensino bíblico, amanhã um outro vereador, um outro deputado, enfim, mas vamos falar aqui em vereador, pode também criar uma lei dizendo da importância de se estudar o Alcorão na escola, ou de se estudar a Torá na escola, né, o livro judaico. Ou por que não estudar
a mitologia dos orixás na escola. Enfim, então qualquer grupo religioso poderá amanhã criar uma lei dizendo que é importante que as pessoas tenham, que as crianças tenham acesso a esse conteúdo, né? Então essa é a questão que tem que se debater aqui. Eu sei e volto a insistir, é claro que as pessoas vão dizer que pelo fato da gente ser maioria, pelo fato do cristianismo ser maioria na sociedade, isso seria importante. Mas enfatizo isso, né? Em nome da laicidade do Estado, é necessário que a gente pense em todo mundo e não somente no grupo majoritário. A gente não pode privilegiar grupo nenhum, principalmente quando isso também tem uma questão política aí por trás. Então era isso que eu queria discutir com vocês e trazer aqui para vocês perceberem que essa questão da laicidade, ela está presente na nossa sociedade e não se trata apenas de uma discussão teórica. Vejo vocês então no próximo vídeo. Até lá!